Nesse período, até a saída, né, do casal, Joaquim e Jaqueline, nós tivemos a indicação de um pastor e ele esteve com a gente por um período muito curto. Foi um momento muito desafiador. Eu acho que o objetivo dele, de fato, não era pastorear a igreja, eu acho que ele queria qualquer outra coisa, menos fazer o pastoreio. Quando os homens foram pegar ele no aeroporto, ele desceu só com uma bagagem de mão e a postura dele mesmo dentro da igreja. Algumas coisas, umas pessoas podiam fazer, outras não. E ele fazia essa seleção de quem podia e não podia. As mulheres que sempre foram o braço direito e esquerdo da igreja não podiam fazer muita coisa. Então, assim, foram várias situações que foi abalando. Você ia vendo que aquele caminhar dele não era de pastoreio, ficou insustentável. Tanto que ele veio para cá para ficar de vez em janeiro e no acampamento de carnaval ele já não ficou mais com a gente. E assim a gente passou um ano inteiro. E aí apareceu um outro pastor que era seminarista ainda. O pastor Elcio continuaria vindo fazer os atos pastorais e durante o mês ele, o seminarista, ia acompanhar a gente. E aí a gente foi para uma reunião do presbitério, que foi em Ji-Paraná, e lá ele passou pela prova e foi licenciado pastor. Com esse último pastor, nós pegamos uma pandemia, né? Ele entrou no início da pandemia. Então ele ficou 2020, 21, 22 e 23 conosco, e sendo que nesses 4 anos, 2 a gente estava dentro de casa praticamente, com cultos online. E enfim, nos últimos 2 anos do pastoreio dele, foi que a gente começou a criar perna, nós adquirimos o nosso imóvel próprio, né? Nós começamos a caminhar nesse lugar, sendo nosso. E aí, então, a perspectiva é de que a gente iria continuar. A igreja estava programada para o ano de 2024, tendo sido refeita a liderança, né, eleição, apresentação de novos líderes. Foi feito tudo isso pensando que 2024 a gente iria cumprir uma programação normal com ele, com a presença dele. Então, de novo, a surpresa de que o pastor iria sair, né, por motivo pessoal, foi um susto. E aí vem de novo aquela sensação lá de 2019, do medo, da insegurança de ficar novamente sem pastor. Em fevereiro, ele conseguiu um frete para as coisas dele e vésperas do acampamento ele foi embora. E eu fiz um contato com o pastor Wagner, inclusive eu estava no meu trabalho e eu chorei horrores. Eu acho que nesse momento Deus olhou por nós e decidiram que um pastor vinha. E eu lembro que o acampamento foi um acampamento que as pessoas desistiram algumas de ir, e as poucas que foram angustiadas, entristecido mesmo, sem saber o que ia acontecer, porque novamente foi numa época que não tinha como ter pastor para gente. O Joaquim chegou aqui com a família dele e foi um alento com a direção de Deus. Ele tomou uma atitude que eu lembro que eu fui bem direta com ele, porque numa reunião para justamente decidir isso, eu questionei ele. E agora, né, pastor? A gente fica aqui sem eira nem beira, como diz o outro. Quando alguém me perguntar quem é meu pastor, eu vou dizer o quê? E eu falei com a cara fechada mesmo, eu lembro disso. E ele, quando eu nem fechei a boca, ele já me respondeu: você vai dizer que eu sou o seu pastor, porque eu vou ficar com vocês. No início de 2024, a liderança da IPI do Acre, ela me procurou. Na verdade, eu fui compartilhar com eles num retiro, num acampamento, né? E eles estavam passando por esse processo de transição e tal. Então, o clamor da liderança era que os auxiliasse na procura de um novo pastor que pudesse, então, assumir o campo e ser a liderança da igreja. Mas Deus colocou no meu coração muito forte a ideia de que toda a energia, não só a energia em termos de oração, de procura, né, de planejamento para buscar um novo pastor, também a própria questão financeira, né, a energia financeira utilizada para isso, que tudo isso, na verdade, deveria ser empregado para que uma liderança emergisse da própria comunidade, pastores emergissem da própria comunidade. Quando eu compartilhei isso com a liderança não conseguiu entender direito, achou que seria muito desafiador, talvez. Como o momento era um momento muito delicado para a igreja,
eles abraçaram a ideia. Para nossa surpresa, naquele mesmo retiro, naquele mesmo acampamento, eu já desafiei um jovem e depois foram aparecendo mais pessoas. Hoje nós estamos aí com 3 seminaristas já cursando, já concluindo aí o primeiro ano de teologia. E desde o início, junto, claro, com a minha mentoria e com a liderança do conselho, eles já têm aí assumido as pregações, né, a coordenação de ministérios, os planejamentos. Nós nos encontramos periodicamente para conversar e traçar. Eles já atuam já como praticamente copastores. E a igreja, né, no primeiro momento, claro, sentiu, porque passava por esse momento né, de certa fragilidade e tal, e tinha aquela ideia de que um pastor poderia resolver todos os problemas, mas devagarzinho essa liderança foi ganhando a confiança da igreja e junto com o apoio do conselho, com o meu apoio, eles foram caminhando e trazendo, né, até o ritmo deles mesmo para a própria igreja e tem sido uma experiência muito especial, uma experiência muito preciosa da gente ver, né, a igreja sendo muito bem pastoreada, alimentada pela palavra, pastores surgindo, né, até numa realidade como a nossa, que é do presbitério de Rondônia, né, onde a gente sabe que a maioria dos pastores da IPI do Brasil se localizam ali no Sudeste, e o deslocamento para a região Norte é muito complicado. Poucos pastores encaram esse desafio. Então, trabalhar com essas lideranças locais, além de resolver essa questão do próprio presbitério, que precisa e muito né, de pastores e pastoras para trabalhar nos campos, também foi muito precioso para a própria igreja, porque de uma vez por todas, né, resolveu esse problema recorrente, né, no caso da IPI de Rio Branco, que estava ali buscando, né, um pastor que pudesse então ser instrumento de Deus ali na caminhada da igreja. Então eu acho que esse modelo que nós estamos utilizando aqui, né, essa liderança mais compartilhada, os frutos que ela tem dado aqui, né, têm sido notórios. E eu acredito que pode ser um modelo que deve ser replicado também. Eu acho que é dentro da nossa realidade como IPI do Brasil, né, onde existem lugares em que a carência de obreiros é muito grande, ao invés de se empregar tanta energia, né, na busca de obreiros de regiões distantes, talvez se a mesma energia fosse empregada para que lideranças locais se levantassem, possivelmente o êxito seria bem mais notório em diversas comunidades. Então eu acredito que nós acertamos, né, o alvo aqui, claro, direcionados por Deus, para que esse movimento acontecesse. A cada dia a gente vê os frutos sendo colhidos, Deus agindo, Deus sustentando a caminhada da igreja, Deus levantando esses jovens pastores e pastoras que estão sendo instrumentos de Deus, não só na caminhada da igreja, mas talvez até no modo do próprio presbitério mesmo. Então a gente louva a Deus aí por aquilo que Deus tem feito aqui na IPI do Rio Branco. Quando ele fez o desafio de que saísse pastores daqui, aquilo queimou no coração de 3 pessoas queridas nossas. A Alicia, o Jefferson e a Suzel terem feito essa decisão de fazer o seminário para a ordenação de pastores da região norte, isso foi algo que aqueceu a igreja, sabe? Eu sinto, assim, eu percebo que eu não sei nem se eles sabem disso, se eles conseguem dimensionar isso. Aqueceu e deu uma nova perspectiva, uma nova visão do que Se o Joaquim esteja onde ele estiver, ele plantou, a semente foi regada, foi adubada, ela está crescendo, ela já tem muitos botões e eu creio que logo em breve a videira vai ser pequena para tanta bênção que Deus tem para IP.